Los Angeles Clippers 153-128 para cima do Minnesota Timberwolves, um jogo em que o Clippers controlou uma margem de 10 pontos basicamente até o terceiro quarto. E aí no último quarto não teve piedade, passou por cima do Minnesota Timberwolves e jogou essa margem lá para cima a ponto de nos minutos finais ambas equipes nem utilizarem os titulares, de tão longe que ficou essa margem. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes destacar que eu estou fazendo esse vídeo basicamente 8h59, quase 9 horas da manhã desta quinta-feira. Eu trago vídeo novo todo dia, então já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo. Destacar também para quem gosta do Clippers, eu separei uma camisa do Los Angeles Clippers e deixei o link aí nos comentários. E também que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre esse massacre do Clippers sobre o Minnesota Timberwolves, um último quarto exuberante do Clippers. E no outro canal comentei sobre o atropelo também do Denver Nuggets para cima do Houston Rockets. Se esperava um duelo equilibrado, mas o Denver não tomou conhecimento no terceiro quarto lá também. Aqui foi no último quarto que o Clippers passou por cima. Lá foi no terceiro quarto já onde o Denver desgarrou e amassou o Houston Rockets. Então fica essa outra sugestão, tá bom? Vamos começar aqui olhando pelo lado do Clippers e o maior destaque do jogo, Kawhi Leonard. O Kawhi jogando 31 minutos. E foi o jogador que jogou mais tempo do lado do Clippers, inclusive. O Clippers venceu e ainda conseguiu controlar a minutagem e descansar os seus jogadores. O jogador que teve a maior minutagem foi justamente o Kawhi, que jogou 31 minutos. É pouco, né? Uma minutagem baixa, e mesmo assim foi o jogador que mais teve tempo de quadra. E ele fez 45 pontos, cara. 45 pontos, além de 5 rebotes e 5 assistências. Ele que teve 15 de 20 nos arremessos. Isso dá 75% de aproveitamento. É um aproveitamento incrível, cara. É impressionante o que o Kawhi tá jogando. Chega a ficar arrepiado, cara. Eu não acompanhei, eu não assisti NBA na época que o Kawhi ganhou a NBA com o Toronto Raptors. Não assisti a época dele no San Antonio Spurs, só assisti o Kawhi utilizando a camisa do Clippers. Então eu não vi aquele período dele. Agora, o que ele tá jogando agora é uma enormidade, cara. E se for pro Clippers ganhar em algum momento a NBA, tem que ser agora. Porque o Kawhi tá chegando na reta final de carreira dele. Então, se for pro Clippers surpreender, é nessa temporada, cara. E o Kawhi tá num nível altíssimo. Eu não falo que o Kawhi tá na briga por MVP, porque eu acho que não está. Mas ele tá com certeza no top 10 melhores jogadores da temporada. O que o Kawhi tá jogando é uma barbaridade. E desde que o Harden foi pro Cleveland e o Zubac foi pro Indiana Pacers, o nível do Kawhi Leonard, que já estava altíssimo, foi ainda mais para cima, porque ele dividia o protagonismo com Harden e ainda tinha um pivô com uma pontuação relativamente alta, como era o Zubac. Com a saída do Zubac e do Harden, concentrou tudo no Kawhi. E o Kawhi tá num nível, assim, muito alto, cara. Muito alto. Muito alto mesmo. É impressionante o que o Kawhi tá jogando. Cara, que absurdo. Além disso, ele matou 6 bolas triplas, tendo 6 de 9 nos arremessos, aproveitamento incrível. 9 de 10 nos lances livres, errou só 1. Cara, o que o Kawhi tá jogando, bicho, é absurdo, tá? Um jogo absurdo do Kawhi Leonard. Porque, por exemplo, eu trouxe de ontem, né, a atuação do Adebayo, que o Adebayo fez 83 pontos, né? Uma pontuação incrível, é verdade. Só que ele errou muitos lances livres, ele errou muitos arremessos, ele errou muitos lances de arremessos para 3 pontos. É que o Kawhi Leonard, o que ele tentou, ele acertou quase tudo, cara. Essa que é a diferença. Se o Kawhi Leonard tivesse arremessado a mesma quantidade que o Adebayo, seguindo essa lógica de aproveitamento, o Kawhi tinha ido para 120 pontos. É mais ou menos isso, cara. Ao invés de 83. Então, assim, é impressionante o que o Kawhi Leonard está jogando. E tudo isso jogando apenas 31 minutos. É absurdo o nível que o Kawhi Leonard está nessa temporada, tá? O Clippers, que começou mal, teve uma melhora muito grande e parece que com a saída do Harden e do Zubac melhorou ainda mais. Porque o Garland e o Mathurin trazem uma juventude, e uma juventude que está vinculada ainda com um nível de regularidade muito alto, que era o que poderia ser um problema. Mas não vem sendo, porque os dois estão regularmente entregando 20 pontos. E eu daqui a pouco vou chegar no número deles. Então, já falando do Garland, o Garland jogando apenas 23 minutos, fez 21 pontos. Mais um jogo que ele faz ao menos 20. O Garland está com um início muito bom. Além disso, teve 6 assistências. Ele teve 8 de 13 nos arremessos, aproveitamento muito bom.
e matou 5 bolas triplas. Um baita jogo do Darius Garland. Jogou muito bem de novo e ainda teve minutagem controlada. Jogou menos da metade do jogo e ainda fez tudo isso. Incrível, tá jogando demais. O Derrick Jones entregou 12 pontos além de 4 rebotes. Chris Dunn com 5 pontos além de 6 assistências. E o Brook Lopes com 3 pontos além de 3 rebotes. Aí a gente vai para os bancários. O Batum entregou 6 pontos. O Pedula fez 6 pontos. A Isaiah Jackson, que veio junto com o Mathurin na troca pelo Zubat, fez 9 pontos além de 6 rebotes e 3 assistências. O Jordan Miller veio do banco para 14 pontos. Ken Christie fez 2 pontos. O Amier fez 2 pontos. O Mathurin, jogando 25 minutos, fez 22 pontos. Vale destacar desses 22 pontos, 10 de lance livre. Ele é um jogador bem forte fisicamente, vai para cima da marcação, não tem medo. E o Kobe Sanders jogou 6 minutinhos e fez 2 pontos também. Vale destacar esse Clippers que venceu de novo, tá jogando muito bem. E ainda não teve o retorno do Bogdanovic, que vai ser uma arma para 3 pontos importantíssima. Não teve o John Collins, que é um dos grandes nomes desse time. Eu acho que hoje com esses reforços ele fica logo atrás do Kawhi, do Garland e empatado com o Mathurin em nível de protagonismo quando ele retomar. Então é uma peça importante que não vem jogando. E o Clippers não tá sentindo falta dele. O Niederhauser, que é um bancário importante, e o Bradley Beal, que não jogou na temporada e seria um dos principais nomes desse time também. Então assim, o nível do Clippers está alto, tá? O Clippers está jogando muito bem. Eu não duvido que o Clippers vai pegar play-in, né? Não duvido o Clippers surpreender nos play-ins e daqui a pouco chegar longe nessa temporada. Não tem mais muitos nomes assim, midiáticos, como era quando ainda tinha o Harden. Mas agora você tem o Kawhi em um nível estratosférico e ainda tem o Mathurin e o Darius Garland regularmente jogando muito bem. Fora que são jovens e vão atuar assim por muitas temporadas, provavelmente. Isso que não teve o John Collins, isso que o Bradley Beal não tá jogando faz um tempinho, não teve o Bogdanovic, que é uma arma importante vindo do banco. Então, é um Clippers com uma perspectiva de evolução alta e que quando trocou o Harden e o Zubat parecia que tinha largado a temporada. Mas o Garland e o Mathurin vieram em um nível tão alto que o Clippers até melhorou com essas trocas. Incrível, né? E o nível do Kawhi, que já era alto, foi para um patamar absurdo. O Kawhi, eu diria que de 2 semanas para cá, tá no top 5 melhores jogadores da temporada. Porque o que o Kawhi tá entregando desde o All-Star Game, cara, aquele jogo que ele fez no All-Star Game contra o time imundo, o maluco pontuou tudo, fez todos os pontos praticamente pro time da NBA, cara. Então, desde aquele evento, o Kawhi tá num nível absurdo. É impressionante mesmo. Enfim, e a gente vai pro lado do Minnesota Timberwolves agora. Anthony Edwards, jogando basicamente 35 minutos, fez 36 pontos, além de 5 assistências, teve 11 de 17 nos arremessos. Muito bom, um baita jogo do Edwards, não é porque perdeu que ele foi mal, muito pelo contrário, o Edwards jogou demais. O problema é que o restante do time não acompanhou. Então, o Julius Randle, que é o outro grande nome desse time, fez 11 pontos, além de 6 rebotes e 4 assistências, tendo apenas 3 de 10 nos arremessos, aproveitamento péssimo. O McDaniels teve 11 pontos, o aproveitamento dele foi bom, teve 5 de 6, né? Só que ele arremessou pouco. O Rudy Gobert com 9 pontos, além de 5 rebotes, e o DiVincenzo fechando os titulares com 6 pontos, além de 4 rebotes. Só destacar uma coisinha, ainda no lado do Clippers, o aproveitamento dos titulares nos arremessos foi 68%. E somando titulares com reservas, 63%. É um nível altíssimo de aproveitamento de arremesso. Que nem eu falei, o do Kawhi foi 75% de aproveitamento. Isso é muito absurdo. Agora, o time inteiro ficar acima dos 60% é algo muito interessante e é raro de se ver, inclusive. Não é à toa que o Clippers chegou em 153 pontos, né? Um aproveitamento muito bom nos arremessos. Os titulares ficaram beirando 70% de aproveitamento. Isso é um nível muito alto, cara. O Clippers está, de fato, num momento muito bom. É bacana ver isso. Eu gosto do Clippers. Eu acho um time simpático. Por exemplo, entre Clippers e Lakers, eu prefiro muito mais o Clippers. Eu não gosto de torcer sempre pro time mais midiático, mais forte. Senão era muito fácil eu chegar e torcer pro Lakers, pro Boston Celtics. Não gosto. Tem uns times que eu simpatizo, é o Clippers, é o Atlanta Hawks, é o San Antonio Spurs. E olha que o Spurs agora tá forte, né? Mas eu acompanho desde quando tava fraquinho ainda.
o Indiana Pacers, o Dallas, o Charlotte Hornets, é esse o tipo de time que eu gosto, cara. Enfim, eu gosto do Clippers. E com isso a gente fecha os titulares do Wolves, que eu já passei por todos. O Kyle Anderson, aquele mesmo, ex-Warriors, ex-Utah Jazz, tá aí nesse time do Minnesota. Ele fez 5 pontos. O Ingles fez 2 pontos. O Naz Reid fez 18. Foi o segundo maior pontuador do Minnesota. O Clark fez 11. Phillips fez 3. O Terrence Shannon, 4. O Bones Hyland contribuiu com 10. E o Zikarski fez 2. Vale destacar, o Minnesota não teve o Mike Conley, que até o Minnesota tinha dispensado, e aí depois ele voltou, né? E também não teve o Dosunmu, que é uma peça importante para esse time. No geral, o Edwards jogou muito bem, só que o restante do time não ajudou. E do lado do Clippers, o Kawhi. Cara, o Kawhi Leonard, bicho. 45 pontos, cara. 75% de aproveitamento nos arremessos. É incrível o que o Kawhi tá jogando, tá? É incrível. E ainda tendo o Garland e o Mathurin num nível altíssimo, esse time do Clippers vai surpreender, tá? Se manter esse nível, vai surpreender. E o Mathurin vem pra ser um dos melhores bancários da liga. Desde que ele chegou no Clippers, ele tá no mínimo no top 5, cara, melhores bancários da liga. Porque ele tá num nível altíssimo. Tá num nível altíssimo o Mathurin. O Garland jogando muito bem, jogando 23 minutos, fez 21. O Kawhi em 30 minutos fazer 45 pontos, pô. Tá maluco. O nível do Kawhi Leonard tá num nível absurdo, que nem eu já falei. Enfim, no geral, um jogo em que o Clippers controlou uma margem de 10 pontos até o terceiro quarto e no início do último quarto não tomou conhecimento do Minnesota, jogou essa margem lá pra cima a ponto de fazer 153 pontos. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.